de trazer mais uma vez, Senhor, e mais uma noite de terça-feira, o estudo da Tua Palavra, na qual, Senhor, será ministrado pelo Teu Filho, Senhor. Meu Deus, abre o nosso entendimento. Abre, Senhor, o nosso entendimento para que a Tua Palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, na nossa mente, no nosso coração. Não nos deixe sairmos daqui da mesma forma que entramos, mas sim, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, pois assim o Senhor venha nos permitir, se for do Teu querer e da Tua vontade. Então, Senhor, que nós venhamos aprender, meu Pai, para através do aprendizado, Senhor, nós viemos ter entendimento, o conhecimento e o discernimento cada vez mais, Senhor, da Tua Palavra. Usa o Teu Filho, Senhor, poderosamente, como o Senhor tem usado, Senhor, a cada um dos Teus filhos que sobe aqui, e não vai ser diferente com o Teu servo, meu Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Saúde a igreja do meu Senhor com a graça e a paz do Senhor Jesus. Pedi o Jones para colocar o tema de hoje, né? Estamos trabalhando com conflitos da vida. Certo, glória a Deus. E hoje é o terceiro estudo, né? Por que o mundo está como está? É uma pergunta bem direta, né? O nosso coração nessa noite. Por que o mundo se encontra como está, né? Por que está desse jeito o mundo? Vamos ver aqui na palavra do Senhor que não foi diferente, João Marcos, nos dias de Paulo. As pessoas nos dias de Paulo, João Marcos, elas se demonstravam como elas estavam. Elas aparentavam as suas ações, o estado delas. E hoje não é diferente, irmãos. As pessoas hoje, elas estão demonstrando como elas estão. Por isso que o mundo está como está, João Marcos. Era para as pessoas praticarem o amor, praticarem o bem, praticarem ações que chamariam a atenção de outras pessoas para uma mudança de comportamento no seu interior e no seu exterior. Mas hoje, devido ao estado que as pessoas se encontram, as ações dela, por isso que o mundo está como está. A maldade, João Marcos. A maldade está instalada como esteve instalada nos dias de Paulo. Paulo anunciava, Paulo pregava, o evangelho chegou a Roma, mas o estado dos judeus, o estado dos gregos eram totalmente diferente, ao contrário da palavra do Senhor. E hoje não tem sido diferente. A maldade, a maquinação na mente para praticar o mal é notório nos dias atuais, como também era nos dias de Paulo. Hoje você está sentado ao lado de uma pessoa, João, que às vezes não sabe o que está se passando naquela mente. Qual é o raciocínio que aquela mente está ali raciocinando perto de você. Por isso que o mundo se encontra no dia de hoje desse jeito, João Marco. Jovens, né? Hoje eu posso dizer que eu sou um vitorioso, 39 anos, mas jovem, 14 anos, ele não está mais passando 15 anos no dia de hoje, gente. Hoje a maldade, né? Por isso, João Marcos, que Deus demonstrou a ira, onde nós iremos ler aqui, porque Ele via a forma que as pessoas se encontravam. Era a palavra sendo anunciada, era o evangelho chegando, mas o estado das pessoas eram terríveis. Elas praticavam mal que até os olhos... Não acredito que a pessoa dessa conseguiu fazer um negócio desse. No dia de hoje tem sido do mesmo jeito. Tem sido da mesma situação. Às vezes eu fico vendo noticiário, gente, é cada coisa. Você vê acontecendo, né, no meio da sociedade, com a humanidade, né? Os caras demonstrando ser os donos das situações, não reconhecendo Deus, né? Os caras dando ordem, as pessoas têm que se comportar no dia de hoje, mestres, recebendo ordem, às vezes, das pessoas.
do próprio ser humano igual nós, querendo dar destino para a vida das pessoas. Por isso que o mundo está nessa situação. Seus irmãos, para nós abrirem as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao verso 32. Se tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar aí, certo? É um culto muito importante, gente, para a gente estar, um culto de doutrina, né? Eu estou sendo muito ensinado com a palavra do Senhor, estou repassando aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que tem infiltrado na minha mente aos corações dos nossos amados irmãos. Infelizmente, né? A luta na vida de alguns é talvez maiores e às vezes alguns não conseguem chegar na casa do Senhor, né? Mas isso não quer dizer que Deus não esteja aqui, né? Isso não quer dizer que nós que estamos aqui não iremos usufruir nessa noite da palavra maravilhosa do Senhor que Ele tem para o nosso coração. Entendeu? São dias marcados, né? É marcado com alguns só. Tem dias que são só alguns que irão receber do Senhor. Então assim diz a palavra do Senhor. Na epígrafe do texto diz assim: todos pecaram e são culpados perante a Deus. A ira de Deus se manifesta do céu. Versículo 18 diz assim, ó: pois do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer, neles está manifesto, porque Deus o manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, pois podem ser entendidos mediante as coisas que Ele criou, de maneira que esses homens são inexcusáveis. Porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se desvaneceram em seu discurso, e seu coração insensato e obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou a concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais as criaturas do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, de forma que até suas mulheres trocaram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Semelhante também os homens, deixando as relações naturais com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si os mesmos a recompensa consoante em seu erro. E como eles não se importaram de reconhecer Deus, estes os entregou a um sentimento perverso, para praticarem coisas que não convêm, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães,
nécios, infiéis, nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, reconhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também provam os que assim procedem. Aí nós vamos lá para o Romanos capítulo 7, verso 18 e verso 19. Romanos 7, versos 18 e verso 19. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, João Marcos, os irmãos que estão aqui, podemos ver nesses versículos a qual foram lidos por nós o estado que estava ali em Roma. Paulo chega, leva o evangelho, mas também Paulo, ainda cheio de ações ao contrário, queria fazer o bem, mas sobre ele também, sobre alguns ali se encontravam o mal. Veja o estado que estão as pessoas hoje, irmãos. Elas pensam, até raciocinam fazer o bem, João Marcos, mas praticam o mal. Fazem o mal. As pessoas estão na mesma condição aqui desta palavra nos dias atuais. O homem está num estado de depravação, irmãos. Depravação moral e depravação espiritual. Hoje as pessoas querem buscar a Deus no seu tempo. Elas querem determinar um tempo para buscarem a Deus, para buscarem a perfeição que está na palavra do Senhor. E não é desse jeito. As pessoas hoje, elas não têm mais respeito uma pelas outras. Se hoje você fala com uma pessoa, ela quer já lhe devolver, entendendo, raciocinando na sua mente, que aquilo que você falou para ela é algo mal. É algo que não é certo. As pessoas estão num estado cruéis no dia de hoje, irmãos. Acabei de ver uma reportagem onde uma mãe moveu um estádio inteiro de futebol, um clube, porque o seu filho tinha morrido. Chorou, derramou as suas lágrimas. Cartazes naquele estádio foram apresentados, né? As pessoas demonstrando o seu sentimento pela perda daquela mãe. Paz, meu irmão. Sabe quem matou o filho? A mãe. João Marcos, uma encenação que você olhava. Não, isso aí é verdade. Os jogadores entraram com faixas, né? Ela entrou junto com os atletas dentro de campo, demonstrando a todos que estavam ali no estádio, o clube, demonstrando uma compaixão pelaquela mãe, pelaquela perda. E a polícia investigando um caso. E o assassino do filho era a própria mãe. Veja, irmãos, que não eram diferentes nos dias de Paulo, o estado que as pessoas se encontravam, a inveja. Hoje não é diferente. Hoje, se você conquista algo, se Deus lhe proporciona algo, já é motivo de inveja para outra pessoa. Por isso que o mundo está como está. Por isso que Deus nesses dias tem derramado ira. É onda gigante levando cidades inteiras, é terremoto acontecendo, é a ira de Deus sendo manifestada nesses últimos dias, por causa do estado da humanidade, irmãos. Às vezes quer até fazer o bem, mas não consegue e pratica o mal.
Ai, irmão, eu vendo aquela cena, meu Deus do céu, como é que o ser humano está? A mãe gera um filho 9 meses no ventre, tirar a própria vida do filho e fazer uma encenação, querendo justiça pela morte do seu filho, enquanto ela mesma pratica esse ato de crueldade contra um filho que foi gerado no seu ventre, irmão. Então esse é o estado que as pessoas se encontram no dia de hoje. Então essa palavra vem trazendo no nosso coração um alicerce para nós não nos encontrarmos nesses adjetivos que foram muitos que Paulo citou aqui. Contenda, irmãos. Veja que tudo hoje, Emerson, é motivo de contenda. Veja hoje que você tem que estar pisando em ovos, massageando as coisas para não sair algo e aquela pessoa entender de forma contrária, forma errada, irmãos. Hoje a mãe vai falar com o filho, tem que ser daquele jeitinho para o filho não vir contra a mãe. Está errado, irmãos. Por isso que a ira de Deus está sendo derramada, João Marcos. Por causa dessas ações da humanidade, do ser humano. E essa oportunidade para nós é crucial nessa noite, de estarmos aprendendo com essa palavra, para quando essas situações quererem entrar na nossa vida, nós não permitir. Veja como era que estavam os homens. Nós vimos aqui na palavra, eles deixaram, João Marcos, de se relacionar com a sua própria esposa, sua própria mulher, para terem relacionamento com outro homem. Isso aqui, ó. E hoje? Tá do mesmo jeito, irmão. Tá do mesmo jeito. Hoje a mulher também deixa o seu marido para se relacionar, porque foi decepcionada com o lado oposto, né? Porque Deus une duas pessoas totalmente diferentes, mas se decepcionou com o lado oposto, aí deixa para ir para o mesmo lado. Achando que estando na mesma sexualidade daquele outro, não vai acontecer tais coisas como essa. Está enganado, irmão. O caminho é torpe. Ah, Jesus, tem misericórdia, viu? Tem misericórdia. Aí no versículo 18, Deus já vai demonstrando que vai derramar a sua ira. A ira de Deus vai ser derramada. As pessoas não têm mais piedade. Eu estava vendo agora, eu gosto de assistir muita reportagem. A mulher levou umas 20 pauladas nas mãos, irmão. Botava as mãos e tirava e as pauladas comendo de esmola. Meu Deus do céu, as pessoas não têm mais piedade não. As pessoas estão cruel na atualidade. As pessoas querem fazer a sua própria justiça, João Marcos. Elas acham que estão com a sua razão, com o seu direito, e querem praticar tais atos como esse, achando que é o certo, achando que é o correto a se cometer naquele momento. Fazer justiça com as suas próprias mãos. Aí o Genício botou a introdução aí, ó. Ao observar o comportamento das pessoas citadas no primeiro capítulo de Romanos, parece que estamos lendo as páginas de um jornal de nossa cidade. A natureza dos homens da época de Paulo é a mesma de hoje. Conquanto o homem tenha alcançado um estágio tecnológico e científico muito elevado, mas a sua natureza continua a mesma desde a queda do jardim do Éden. Ah, Jesus, era para nós estar no jardim. Então veja, irmãos, que desde o início da criação, né, ali no jardim do Éden, a queda, né, já foi notório, né, já foi notório o acontecimento, o mundo como ele ia se encaminhar até nos dias de hoje, MS. O pecado entrou. E quando o pecado entra, como nós lemos aqui, entra os vários adjetivos do pecado. São muitas coisas, irmãos, que as pessoas se deleitam. Veja que também era combatido ali. As pessoas deixaram Deus de lado e pegavam ali uma coisa, e aquela coisa que elas colocavam no centro era como se fosse o Deus dela. Como nós lemos aqui.
Aleluia, glória a Deus. Então elas pegavam imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Ali era um Deus deles, MS. E hoje as pessoas estão pegando uma imagem, um símbolo e transformando em um Deus. Por isso que os corações estão se deleitando para a maldade, para a corrupção nos dias de hoje. Devido a isso, irmão, as pessoas não têm colocado Deus no centro, na direção da sua vida. Têm querido buscar demasiadas coisas para tentar e trazer alegria dentro de você e não têm conseguido. As pessoas têm andado tristes, desanimadas, porque em vez de colocarem Deus no centro, em vez de o único Deus ser o Deus deles, não tem sido, tem pagado o preço. Pedi para o Jones colocar outra imagem aí. Aí, ó. Romanos capítulo 5, verso 12. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis mostram que o homem, após ser criado, desobedeceu a Deus, herdando em consequência uma natureza que se inclina à prática do pecado. As pessoas têm se inclinado, irmão, têm se deleitado. As pessoas têm pegado uma pessoa e tornado essa pessoa o Deus deles. Isso é notório acontecendo na atualidade da igreja. Mas quem tem que ser o centro, a direção da nossa vida é Deus. Se nós não fizermos isso, a nossa inclinação vai estar como Romanos falou aí, capítulo 5, verso 12. Se inclinar para o pecado. As pessoas até vêm para a casa de Deus, João Marco. Eu falo em geral. Mas a inclinação, o desejo, João Marco, nessa atualidade, como o ser humano se encontra, como o cristão se encontra, é se inclinando para o pecado. É se deleitando para essas ações ao contrário da palavra de Deus. Aí quando a ira de Deus é derramada, como fala aqui em Romanos, mas por que, meu Deus, isso está acontecendo? Mas por que, Senhor, que isso está vindo sobre nós? Inclinação para o pecado, irmãos. Porque se for Deus nos provando, nós vamos entender que ali é uma prova de Deus. Se não, nós vamos ter a consciência para nós termos que ali é a inclinação para o pecado. Se deleitando de vez, irmãos. Não era diferente com os gentios e os gregos. Aqui na palavra que Paulo está falando em Romanos capítulo 1. Não é diferente. O homem já tem uma natureza pecaminosa por si só desde o jardim. Quando Adão e Eva pecaram, essa já é uma natureza. Então o velho homem, João Marco, nós que estamos firmados, estamos na presença de Deus, o velho homem está ali. Mas em qualquer situação que nós deslizarmos no nosso pé, aquele velho homem ele quer ressurgir. As coisas que nós fazíamos no passado vão começar a retornar, a vir sobre a nossa vida, se nós deslizarmos o nosso pé. Porque isso é uma natureza, ela está ali morta, está ali no canto. Mas se nós não tivermos atenção, a percepção de como nós estamos na presença de Deus, iremos se enquadrar em muitas pessoas que nos dias de hoje. O homem hoje ele não está temendo o julgamento de Deus, Marcos. Isso é notório. As pessoas não estão mais temendo a Deus, Jones. As pessoas estão mesmo se deleitando nos seus prazeres, nos seus desejos, nas suas vontades. E estão esquecendo que há um julgamento, irmãos. As pessoas não têm temido, elas têm se deleitado. O inimigo ele tem oferecido pratos, meus irmãos, que vão saciar desejos e as nossas vontades. Mas só o que vai preencher o vazio que está dentro do ser humano, só é Deus, irmãos. Só Deus. Hoje cara, a criação de Deus é maravilhosa, mano. Você vai para o mar, a onda vem, traz a água. Não é Deus, não. Quando a onda volta, a água volta de novo. É Deus, irmãos.
São coisas que foram criadas por Deus que às vezes não chamam a atenção do ser humano. A água só vem devastando tudo quando Deus permite, quando a ira de Deus se manifesta. Mas não, a onda vem, traz a água e ela volta de novo. São criações de Deus. O sol ressurge pela manhã e quando é à tarde ele se põe. Não é Deus não. Não é Deus demonstrando a sua criação não. Não é Deus se revelando naturalmente não, através da natureza. Deus se revela, irmãos. As pessoas não têm entendido no dia de hoje, devido à inclinação, o desejo e as suas próprias vontades. Aí esquece da criação de Deus. Uma cachoeira, a água cai lá de cima. Será que foi o ser humano que criou isso, fez isso? Oi, não, irmão, foi Deus. A água vem de cima, desce. Deus é muito maravilhoso. Então são criações natural, demonstrando o poder de Deus sobre a vida da humanidade. Mas a humanidade, a cada dia mais, a sua visão tem se inclinado, as pessoas têm perdido a visão na atualidade, não têm querido enxergar espiritualmente nos dias de hoje as coisas de Deus. O túmulo que Jesus esteve está vazio, irmão. Jesus está vivo. A Bíblia, a cruz. As pessoas hoje não querem carregar mais a cruz, irmão. Elas querem a cada dia, como nós vemos no vídeo aqui, cortar a sua cruz. Está muito pesada. Eu não estou aguentando carregar essa cruz não. Aí corta. Corta. Vai cortando. Aí quando chega no abismo, a cruz não dá de um lado para o outro. Nós temos que carregar a cruz. Jesus carregou a cruz, irmãos. Se nós não carregarmos a cruz, nós vamos se enquadrar nesse mundo cruel, devastador. Nós vamos perder o foco, nós vamos perder a visão de Deus. Terá uma punição eterna, irmãos. Isso é notório acontecer. Veja que diante de situações, de aflições, Deus não dá tempo para refletir. Se nós praticamos o bem ou o mal. Não é a nossa vontade no dia de hoje. É a vontade de Deus, irmãos. Se a vontade de Deus é fazermos a obra do Senhor, nós temos que fazer. Se a vontade de Deus é nós proclamar o Evangelho como é uma ordenança, um mandamento de Deus, nós temos que fazer. Se eu não fazer tais coisas como a Bíblia nos ordena, como a Bíblia nos demonstra, irmãos, eu vou me inclinar, eu vou voltar a ter aqueles desejos, aquelas vontades que eu tinha antes de Jesus. Certa vez, conversando com um jovem, ele foi internado numa casa de recuperação, e ele saiu muito fortalecido de lá, porque era palavra, certo? Oração de madrugada, João Marcos. Aí ele saiu e eu batendo um papo com ele, eu achei ele muito forte, sabe? Nas suas palavras, nas suas formas de ação. Meu Deus do céu, vai se perder. Tem que ter humildade, vai se perder. Não, mas que... Não durou um mês, gente. Não durou um mês, se inclinou de novo para o pecado. Passou anos dentro de uma casa de recuperação, se recuperando, ouvindo a palavra, orando. Já estava ministrando a palavra, mas saiu. Nós não podemos praticar mais os mesmos hábitos, MS, os hábitos que nós tínhamos antes de nós chegarmos até Jesus, não mais faz parte da nossa vida. Se nós dermos espaço e começarmos a cometer isso, isso vai ganhando força e terreno na nossa vida. Por isso que o mundo está como está, a ira de Deus sendo derramada. Está desse jeito, irmãos. As pessoas não têm mais temido a Deus. Nós podemos conferir aí em Salmos,
25, verso 12, Salmos 33, verso 8, Salmo 34, verso 9, Apocalipse 14, verso 7. Podemos conferir aí que Deus deve ser temido pelo homem. Deus é o único, como a palavra diz, que pode matar a carne e o espírito. Ele é o único. Mas as pessoas não têm temido a Deus e têm temido o diabo. Quando o diabo se levanta, as pessoas inclinam a cabeça, vão correndo, porque o diabo simboliza muitas coisas nesse mundo, irmão. Aí as pessoas se reverenciam os pratos que o inimigo... É isso aqui que eu quero. E Deus, onde é que está Deus para ser temido pelo homem? As pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da forma que querem. As pessoas hoje estão numa forma de desobediência, na mesma atualidade aqui de Paulo, como Paulo relatou, é a mesma coisa de hoje, hein? Essas pessoas não querem obedecer e pagam um preço alto pela desobediência da palavra de Deus. Pagam um preço alto. Ah, Deus que é bom. Pois mudaram, verso 28 de Romanos capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Nós temos que servir ao Criador nos últimos dias, irmão. Eu estou vendo aqui poucas pessoas, isso aqui não me entristece não, irmão, viu? Porque a maior essência de um culto é a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. Se tiver eu e mais um irmão, e eu sabendo que aqui está a presença do Espírito Santo de Deus, é suficiente para mim, João Nilson. Mas se eu deixar, João Marcos, isso aqui ganhar terreno, eu vou me inclinar, como muitos têm se inclinado e se deleitado nas suas vontades nos dias de hoje. Mas o importante hoje aqui é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso vai nos motivando a estar ao contrário de muitas pessoas e estar de acordo com a palavra de Deus. Isso vai me ajudar e vai me fortalecer a resgatar vidas que estão deleitado no pecado. Aleluias. Ai, tem bem pouquinho, irmão. Tem não, que tem um bocado de anjo sentado aí, irmão, adorando a Deus. Um bocado. Se eu for deixar isso aqui ganhar terreno na minha vida, já era. Quem vai me perder sou eu. Mas vamos nos motivar uns aos outros, irmãos. Através da nossa motivação, né? Deus vai nos levar a canto que nós nem imaginamos. Nós vimos ontem, né, mestre? Deus nos mostrando como é que estão a vida. Deus nos levando a cantos que talvez nós nem imaginava aí. Onde? As pessoas nos parando, João Marcos, pedindo oração. Isso é um passo. Ora aqui em nós, ora aqui em mim. Isso é um passo para as pessoas abrirem os seus olhos, para as pessoas enxergarem de que há um Deus poderoso, que há um Deus maravilhoso, que há um Deus que tem o poder nas suas mãos de reverter a situação e o quadro daquela vida. Somos nós, irmãos. Se nós ficarmos presos nas nossas próprias situações, porque em problema nós vamos enfrentar todos os dias, viu? Não tem um dia que nós não enfrentemos uma situação, não tem, irmão, é difícil. Mas isso vai nos trazer fortalecimento. O Senhor está nos ensinando nesses dias. Vamos ver se eles vão perseverar mesmo. Vamos ver se eles vão continuar na perseverança mesmo. Aí vai vir, irmão, um poder sobrenatural sobre as nossas vidas, irmão, que nós não vamos nem entender e compreender o que Deus vai fazer através da tua vida, da minha, da vida dos irmãos aqui. Nós não vamos nem compreender. Ontem já foi um passo para uma vida quase aceitar Jesus. Nós estamos só na contenção do Senhor, irmãos. Vamos trabalhar para o Senhor para nós vermos o operar de Deus. Porque se nós não trabalharmos para o Senhor, se nós não tivermos de acordo com a palavra de Deus, nós iremos tomar rumo ignorado, nós iremos para uma direção totalmente ao contrário da palavra de Deus, e a ira de Deus vai ser derramada naquilo que nós mais amamos, João Marcos.
aquilo que nós mais amamos abaixo de Deus. Pronto, tá aí. O Jânio já botou, né? Ele é justo e fará sobressair a sua justiça. Está lá em Salmos 37, verso 6. Ele é inevitável que ele mostre sua aversão do pecado, tanto na história quanto no julgamento final. Ele age graciosamente para salvar o pecador, mas derrama sua ira contra o mal. Não agrada não o mal a Deus, irmãos. Se às vezes se enquadrarmos, estivermos pensando aqui em fazer um mal de algum jeito, ou alguma situação não agrada a Deus, não. E tá aí, a ira de Deus, ó. Tá lá em Romanos capítulo 1, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 6. Apocalipse capítulo 19, verso 15. A ira de Deus é derramada, irmãos. Irmãos, e às vezes as pessoas não querem ver, não querem presenciar a ira de Deus sendo derramada, não. Mas querem fazer o mal. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. Dá lugar, irmão. Dá lugar ao Senhor para nós praticarmos o bem todos os dias. Vamos manifestar aquilo que Jesus manifestou, aquilo que Deus manifestou, que é o amor. O amor pelas vidas. Não vamos querer fazer justiça com as próprias mãos. Não vamos querer, como diz aqui, praticar maldade, ser invejoso. Não vamos querer contender um com os outros. Não vamos, irmão. Vamos tentar ser pessoas diferentes, né? As pessoas hoje, elas estão na mesma situação, irmãos. Elas formam calúnia uma contra as outras, João Marcos. Às vezes nem é verdade o fato, mas às vezes a mente é tão manipulada pelo pecado, pela desobediência à palavra de Deus, que elas formam situações sem ser verdade. Isso não agrada a Deus, irmãos. Isso nós iremos ver, presenciar a ira de Deus sendo derramada, mestre, nesses últimos dias, contra a vida de algum. Infelizmente, João Marcos, que é a palavra de Deus sendo cumprida. Se nós não tivermos enquadrada, longe desses adjetivos aqui que Paulo relatou em Romanos capítulo 1, irmãos, a ira de Deus vai ser derramada. Por isso que nós vemos as coisas acontecendo no mundo. Por isso que o mundo está como está. Certos filhos querendo ir para a festa, né? Farriar, né? Querendo praticar os seus desejos e as suas vontades. E a mãe disse: a minha filha, não vá não. Eu vou. Pois vá com Deus, minha filha. Não, se Deus quiser ir, vai no porta-mala. As pessoas estão desse jeito, irmão. Morreu tudinho dentro do carro. Só salvou a caixa de ovo que estava no porta-mala. Era onde Deus estava. Não mandou Deus ir no porta-mala do carro? Eu estou indo trabalhar de bicicleta, eu peço todos os dias misericórdia, porque os carros passam tirando fino, mano. Senhor, me livra de um acidente aqui, de alguma situação, porque é fina, tirando fino os carros. Que não tá dando mais para trabalhar todo dia de carro, não, irmão. É sério, é notório. É muito caro. Então, às vezes a gente faz essa intercalação para poder ver se, né, sobra um dinheirinho a mais. Mas é arriscando, eu sei. Mas é o que? Deus está conosco, né, João Marcos? A cada dia nós tentamos se aperfeiçoar nessa palavra, ser direcionado por ela, e é assim que Deus vai trabalhando na nossa vida. Desse jeito. Coloca outra imagem aí, Júnior. O homem não observa a revelação natural de Deus, como eu falei aqui há alguns minutos. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A beleza dos céus, está lá em Salmos 19, verso 1. A majestade das montanhas, está lá em Salmos 121, verso 1. A imponência dos mares, está lá em Jó 38, 16, Salmo 33, 7. E Salmo 89, verso 9. Mostram os homens que há um caráter criado de todas as coisas. E Romanos capítulo 1, verso 20, como nós lemos aqui, diz assim:
Paulo diz que desde o princípio do mundo, o homem pode observar nas coisas criadas aos atributos invisíveis de Deus, no seu eterno poder e a sua divindade. Irmãos, nós vemos nessas criações o poder de Deus, irmãos. Nós vemos na criação feita por uma palavra, Deus direcionava uma palavra e as coisas iam acontecendo. Separação de águas. Criação do ser humano. Eram simples palavras que Deus citava, palavras que não foram assim, foram sinceras, coisas sinceras vindo da parte de Deus ao nosso favor, irmão. E às vezes nós não usufruímos, às vezes o ser humano não enxerga essa criação que é de Deus. Veja que quando um corpo se afoga no mar, o mar joga ele para fora. Veja que o mar não engole ele, ele fica lá, mas com alguns dias ele volta para fora. Veja que o sol que está escaldante, a irmã pediu para ligar o ar-condicionado, que estava mais aguentando de tanto calor ali. Quintura, irmãos. Quintura é como o mundo está na atualidade. É como o mundo se encontra no dia de hoje. Devido à inclinação, o desejo, a vontade do ser humano, em não deixar o desejo de Deus, a vontade de Deus ser prioridade na nossa vida. Porque o que tem que priorizar na nossa vida são as vontades de Deus. E às vezes o ser humano não quer obedecer essas vontades, não quer se deleitar nessa palavra, nos ensinamentos vindo de Deus ao nosso coração. Mas na hora da prova, João Marcos, quer pedir socorro. Quando era para estar ali se deleitando no desejo de Deus, nas vontades, na palavra do Senhor, não esteve. Mas na hora das aflições, quer ver Deus agindo, quer ver Deus fazendo, quer ver Deus mudando o quadro. E às vezes não consegue presenciar isso. Às vezes não consegue. Coloca a outra imagem aí, Jânis. O homem não conhece a revelação especial de Deus. Mateus capítulo 11, verso 27. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo foram feitas novas criaturas. E somente nas Escrituras o homem pode conhecer o Deus verdadeiro e a vida eterna. João 17, verso 3. Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Que como tal pode fazê-lo conhecido de todo homem. João capítulo 14, do verso 1 ao verso 15. Irmão, nós temos opções nos dias de hoje. As pessoas querem dar norte, querem decidir a sua própria vida e não deixam Deus direcionar a sua vida e vão se enquadrando, vão se deleitando nos prazeres do mundo, nos desejos deste mundo tão cruel, no desejo que vem de dentro para fora. E as pessoas, em vez de estarem na presença de Deus, de estarem buscando um amplo conhecimento dessa verdade para se permanecer de pé, para estar firmado quando as provas, quando as dificuldades se levantarem, estão deixando isso de lado e não têm conseguido superar as provas. Não tem conseguido. Qual é o nosso pensamento na atualidade? O que nós temos pensado na atualidade em relação a Deus? Romanos aqui, as pessoas estavam fazendo das imagens o seu próprio Deus, Jamarca. O Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, já não era mais prioridade aqui nos gregos e os gentios, já não era mais.
A prioridade aqui já eram as imagens, aquelas esculturas que eles faziam, já era o Deus deles. O deleite e as vontades dele já não era mais para o Criador, e sim para a criatura. Nós não estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade da criatura, e sim do Criador. Estava conversando com a vida, meu Deus do céu, jamais, irmãos, eu falo aqui com toda a sinceridade do meu coração, imaginava estar pregando a palavra de Deus, não, jamais. Deus sabe do que eu estou falando. Mas Deus demonstra o seu poder, né, João Marcos? Pega um cara torto, nós darmos o nosso testemunho aqui, é demonstração de Deus, João Marcos, porque só é Ele que pode fazer isso. Ele usa os instrumentos que tem nas suas mãos, mas o convencimento vem do Espírito Santo de Deus para uma vida ser transformada. Sair aqui desses adjetivos cruéis que o ser humano se encontra no dia de hoje e fazer um homem e uma mulher de Deus. Pessoas referência na sua rua, pessoas que são referência no bairro que mora, pessoas que são procuradas para fazer uma oração. É assim que Deus quer fazer nesses últimos dias na vida de um pecador, transformar aquele cara que se deleitava no pecado em um homem e uma mulher de Deus. É isso que o Senhor quer fazer. É desse jeito que o Senhor quer fazer. Mas aí é como a palavra diz, né? Todos os dias são dias de decisões na nossa vida. Precisamos decidir, irmãos. Se queremos mudar de vida todos os dias, se queremos estar sendo aperfeiçoados para a volta de Jesus ou não. As decisões são nossas. Podemos ver quando brechas são dadas, quando freses são abertas de uma porta, o pecado entra. Hoje o desejo dos casais hoje é não conviver mais um com o outro, como a palavra diz. Como eles estavam aqui se adequando. Ah, vou querer mais essa mulher não, vou arrumar. É assim, irmãos. É isso que o pecado tem inclinado as pessoas nos últimos dias. Às vezes Deus constrói uma família, né? Deus abre porta para uma construção de uma família e a família se dilacera de um dia para o outro. Será que o amor acabou aí, irmão? O amor não acaba de um dia para o outro em um relacionamento, não, irmão. Entre homem e mulher, entre pais e filhos, não. Isso vem se arrastando, ó. Empurrando com a barriga. Caminhar com Cristo não é empurrar com a barriga, não. Porque vai chegar um dia que nós vamos cansar. Vai chegar um dia que nós não vamos aguentar. Então o povo de Deus hoje, ele tem que trabalhar unido, irmãos. Qual é a direção para nós? Nós vamos fazer isso aqui no ano que vem. Vamos, irmão, todo mundo. Que nós vamos ver o operar e o milagre de Deus acontecendo nas vidas. Hoje nós estávamos vendo a live, né, as ações sociais que são feitas, né, cara? São muitas coisas sendo feitas, irmão. São muitas coisas sendo feitas pelo projeto Abapai, né? Muitas vidas que já mudaram de comportamento, mudaram a sua trajetória, vidas que foram alcançadas, né, pelo esse projeto, irmãos. Ações sociais. Isso é um passo para a transformação de uma vida. Coloca aí conclusão, pronto. Pregamos aos homens, mas lutamos contra Satanás. Não nos esqueçamos também que somente no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Estaremos completamente livres da presença do pecado. Apocalipse 21, verso 27. E dos que insistem em pecar. Apocalipse 22, verso 15. Enquanto estivermos aqui, irmão, vai ser uma luta. O pecado vai bater, ó. O pecado vai querer tirar o nosso foco, a nossa direção. Então só naquele grande dia, irmãos, que essa luta vai cessar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos os dias é uma luta, irmãos. Às vezes a luta é dentro do nosso lar, mas às vezes ponhamos o nosso pé para fora, né? O pecado já quer bater, ó.
para tirar o nosso foco e a nossa direção de Cristo. Amém? Então esse é o estudo dessa noite, certo? Onde que eu possa ter passado da forma mais clara possível e nós possamos ter entendido, né? Porque o mundo está como está nos dias de hoje. Porque o mundo estava como estava nos dias que Paulo estava ali anunciando o Evangelho. Então vamos ficar de pé. Convido aqui o Emerson para louvar mais uma vez. Amém, Emerson? Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Pois eu convido aqui o João Marco para estar fazendo uma oração. E o Emerson encerra o culto da noite. Antes do Emerson encerrar, ele me dá só uma palavrazinha para me falar algumas coisas para a igreja.